O Walter Mitty passou 16 anos num subsolo cuidando das fotos que outras pessoas tiraram. Ele sabia de cor cada gaveta, cada negativo, cada envelope daquele arquivo. E toda vez que a vida real pedia uma decisão dele, ele congelava no meio da calçada e sumia dentro da própria cabeça, dos próprios pensamentos. Na primeira cena, ele salva um cachorro de um prédio em chamas. Na vida real, ele não tinha coragem nem de clicar num botão para falar com a mulher que sentava 2 andares acima dele. Isso não é preguiça e não é falta de força de vontade. O Tim Pitchell, um professor da Universidade de Carleton, passou mais de 20 anos estudando por que gente inteligente não faz o que prometeu para si mesma. A conclusão dele derruba metade dos conselhos de produtividade que você já ouviu. Procrastinação não é um problema de tempo, é um problema de emoção. Você não está fugindo da tarefa, você está fugindo do que acha que vai sentir enquanto faz a tarefa. Se o problema é emocional, agenda nova não resolve. App não resolve. Planilha bonita não resolve. O que resolve é enxergar o ciclo enquanto ele acontece. E o Walter Mitty é o retrato mais preciso desse ciclo que o cinema já fez. Porque ele não é um vagabundo. Muito pelo contrário, ele é um funcionário exemplar. É exatamente esse o problema. Funciona assim. Aparece uma coisa importante para fazer. Mandar um projeto, marcar uma consulta, gravar o primeiro vídeo. Você pensa em fazer e o seu cérebro já produz uma emoção ruim. Insegurança, peso, medo do resultado sair ruim. O seu cérebro odeia a emoção ruim. Então ele foge. Você levanta para arrumar a mesa. Pega o celular, abre a geladeira sem fome e o desconforto passa. Vem o alívio, e o alívio é o problema. Porque o alívio é uma recompensa, e comportamento recompensado se repete. O seu cérebro aprende, fugir da coisa difícil dá alívio na hora. E ali ele passa a fazer isso sozinho, no automático, toda vez que aparece algo que te assusta. Tarefa difícil, emoção ruim, fuga, alívio. E de novo, e de novo. Cada volta desse ciclo deixa o caminho da fuga ainda mais rápido. Porque você repete, você vira. O Walter rodava esse ciclo em segundos. Situação desconfortável, olhar parado e ele já estava escalando uma montanha na imaginação dele. Se você já se pegou nesse lugar, deixa o seu like aqui. Isso ajuda o vídeo a chegar em gente que precisa ouvir isso também. E se inscreve aqui no canal, porque aqui a gente disseca personagem e história para tirar a lição que funciona na segunda-feira de manhã. Dentro da sua cabeça tem 2 estruturas brigando pelo volante toda vez que aparece algo difícil. A primeira delas é a amígdala, o alarme. O trabalho dela é procurar a ameaça. E ela não distingue muito bem um leão de um e-mail difícil. Se a tarefa parece grande e arriscada, ela trata como perigo e grita a mesma coisa que gritaria para um predador. Sai daí! A segunda é a região que empurra para a ação, o córtex cingulado anterior dorsal. Ela recebe o sinal de medo, avalia e, quando é o caso, desliga o alarme e te faz agir mesmo assim. Quando você procrastina, a amígdala ganhou. O sistema de alarme atropelou o sistema de decisão. E aqui é a parte cruel. Quanto mais você foge, mais forte fica o circuito de fuga e mais fraco fica o circuito de ação, igual músculo que você parou de usar. O Walter não acordou um dia com medo de viver. Ele treinou isso por 16 anos, um devaneio de cada vez. Só que tem um detalhe que confunde todo mundo. Se ficar parado gera culpa, e culpa também é uma emoção ruim, o seu cérebro precisa de um jeito de fugir sem parecer que está fugindo. Então ele disfarça a fuga de produtividade. E tem 2 disfarces principais. O primeiro é o perfeccionismo. Lembra do site de relacionamento no filme? O Walter tenta preencher o perfil e trava. O campo
pede onde ele já foi, o que ele já fez, o que ele já viveu. E ele olha para a tela e não tem nada para escrever. E aí ele não escreve nada, óbvio, né? Fica com o perfil vazio, esperando o dia em que tiver algo digno para colocar ali. Isso não é excesso de padrão, é medo com roupa de virtude. Pesquisas sobre o perfeccionismo mostram sempre a mesma coisa. Quanto mais alto o traço do perfeccionista, maior a procrastinação. Tem estudo com professores universitários mostrando que os mais perfeccionistas publicam menos que os colegas, mesmo controlando o quanto trabalham. Não é que eles produzem devagar e bem, é que eles não começam. O perfeccionismo te protege de uma coisa só, do julgamento. Se você nunca entrega, ninguém nunca diz que ficou ruim. E você paga essa proteção com a vida inteira. O segundo disfarce é mais difícil de enxergar, porque ele se parece com o trabalho. O Walter, ele não passava os dias no sofá. Ele chegava cedo, ele era bom, ele era o cara que a revista inteira dependia para achar qualquer imagem do arquivo. 16 anos organizando tudo com um cuidado absurdo. As fotos que as outras pessoas tiraram em lugares onde ele nunca foi. Ele estava ocupado, ocupadíssimo. Só não estava vivendo. Pitchell chama isso de reparo de humor de curto prazo. A tarefa que importa dispara ansiedade. Então, o cérebro troca ela por outra que dá a sensação de progresso sem risco nenhum de fracasso. Em vez de escrever o texto, você passa a tarde escolhendo a fonte. Em vez de mandar o currículo, você ajeita ele pela sexta vez. Em vez de abrir um negócio, você lê mais um livro sobre abrir negócio. E em vez de gravar, você pesquisa qual microfone comprar. Você termina o dia cansado e com a sensação de que fez alguma coisa. E a tarefa que realmente importava não andou 1 centímetro sequer. Talvez você esteja fazendo isso agora, assistindo isso aqui, em vez de fazer aquilo que você sabe que deveria estar fazendo. O Pitchell fez um experimento simples e devastador. Ele deu bips para 45 estudantes, naquela época em que celular ainda não existia. Durante 5 dias antes de um prazo de entrega, ele bipava esses alunos 8 vezes por dia. E toda vez que o bip tocava, o aluno notava o que estava fazendo e como estava se sentindo em relação ao trabalho que precisava entregar. O resultado previsível. Eles adiavam justamente as tarefas que achavam difíceis ou chatas e trocavam por coisas mais agradáveis. O resultado interessante veio depois. Enquanto estavam adiando, os alunos se justificavam, diziam que rendem mais sob pressão. Eu tô vendo eu falando isso. Que amanhã a vontade vem, que perto do prazo a cabeça funciona melhor. Quando o prazo apertou e eles finalmente começaram, nenhum deles disse que valeu a pena ter esperado. Nenhum. Todos falaram a mesma coisa. Queria ter começado antes, e não era tão ruim quanto eu imaginava. O seu cérebro erra a previsão de sofrimento quase sempre. Ele superestima a dor de fazer e ignora a dor de adiar. O filme vira num único instante. O Walter está no cais da Groenlândia. O helicóptero prestes a decolar, o piloto bêbado, nenhum plano e nenhuma garantia. Ele já tinha se imaginado fazendo 1000 coisas heróicas e nunca tinha feito nenhuma. Aí ele larga a mochila e corre. Ele pula. Ele não resolveu a vida naquele salto. Ele resolveu os próximos 10 segundos. E é exatamente essa resposta que Pitchell chegou depois de 20 anos de pesquisa. É quase decepcionante de tão simples. Você só precisa começar. Não precisa terminar. Não precisa ir bem. Só começar. Vamos fazer isso na prática em 3 passos. 1. Nomeia a emoção. Quando você perceber que está enrolando, pergunta o que você está sentindo de verdade. Medo de errar? Vergonha? Cansaço? Só dar o nome já tira o volante da amígdala e devolve para o racional. 2. Encolhe a tarefa até ela ficar ridícula.
não é escrever um capítulo, é abrir o documento e escrever uma frase feia. Não é treinar uma hora, é calçar o tênis e sair de casa. 3. Prometa 10 minutos e o direito de parar. Marca no cronômetro, faz 10 minutos e se permite abandonar depois. Você quase nunca abandona, porque fazer é sempre mais leve do que imaginar fazer. Mas o direito de parar é o que faz o alarme baixar o volume o suficiente para você começar. No fim do filme, o Walter descobre qual era a foto que lhe passou o mundo inteiro procurando. Era ele, sentado na escada do prédio, olhando negativos, fazendo um trabalho invisível. O fotógrafo tinha registrado o homem que segurava tudo e que ninguém enxergava. A diferença é que, para entender o valor daquela foto, ele precisou sair do subsolo primeiro. Você provavelmente não vai pular num helicóptero essa semana, mas tem uma coisa parada há meses aí e você sabe exatamente qual é. Não é falta de tempo, é o alívio de adiar, que você já treinou até virar reflexo. O ciclo é forte porque foi repetido e ele quebra do mesmo jeito que foi construído. Uma repetição de cada vez, mas é ação. Se esse assunto te pegou, é sobre isso que eu falo no meu livro, Os Inegociáveis. Ele trata de decisões que você para de renegociar consigo mesmo todos os dias. O link está na descrição e eu te vejo no próximo. Até mais.